Olá, tudo bom com você? Que prazer ter você aqui comigo. Bom, a técnica de hoje é um quadrinho gourmet incrível que eu ensinei lá no programa da Cláudia Tenório e que você vai poder ver agora com calma e repetir quantas vezes quiser, pausando para pegar todos os detalhes dessa técnica. O quadro que eu ensinei para vocês é esse aqui. Ele é feito num quadrinho de MDF com fundo removível. E esses talheres aqui são talheres de festa. Aqueles que a gente costuma comprar em lojas de artigos para festas, para fazer bodas, festa de bodas, de casamento, enfim, que eles são descartáveis, mas são trabalhados. Eles imitam os talheres. Você pode estar utilizando essa técnica aqui com esses talheres, reaproveitando talheres de alguma festa, ou também utilizando aquele talher antigo que era da sua avó, de algum parente seu que você guarda, ou aqueles talheres que a gente usava para os nossos filhos, que tem a colherzinha torta, enfim, você pode estar abusando aí da sua criatividade. Eu também dei outras ideias lá no programa, e se você assistiu até o final, eu vou contar mais um pouquinho de opções que você pode estar utilizando essa técnica aqui desse quadrinho gourmet. Lindo, não é? Então, bora pro vídeo para você garantir o aprendizado dessa técnica. Mas antes, não esquece aqui embaixo de dar o like para mim, que quando você dá o like, você me ajuda que esse vídeo vá para mais longe, para outras pessoas poderem ser abençoadas com essa técnica também, e também me ajuda a entender se você tá gostando do conteúdo que eu tô fazendo aqui para você, tá bom? E também quando você comenta, seja para elogiar, que a gente adora, ou também para pedir alguma dica, alguma informação, eu também consigo entender qual a dificuldade vocês estão tendo, às vezes de dúvida sobre o vídeo, ou quando vocês comentam com alguma técnica, alguma peça específica que vocês gostariam de estar vendo, que eu fizesse o vídeo aqui para vocês, tá bom? Então, fica comigo, assiste o vídeo até o final, não esquece de curtir, de fazer o comentário e lá no final tem dica boa pra você. Bora pro vídeo? Bom, meninas, a peça de hoje, a proposta de hoje é esse quadrinho gourmet, nesse estilo envelhecido, vintage, tá? Sempre com a proposta de estar reaproveitando os materiais. No caso, aqui são duas propostas. Se você tem aí um talher antigo, que era da sua bisa, da sua avó, que eram aqueles talheres pesados, todos trabalhados assim, se você tem aí, tem dó de usar, essa é uma excelente ideia para você estar utilizando e eternizando esse talher aí que você tem tanto carinho. Outra proposta seria aquelas talheres que a gente utilizou para os nossos filhos, a primeira papinha, a colherinha torta, o mini garfinho. Então, você também poderia estar utilizando e eternizando essa peça aí que a gente guarda lá no fundo da gaveta, tem dó de dar, tem dó de desfazer, mas não faz nada com ela. Então, essa daqui é uma proposta bacana também para esses talherzinhos. E aí, outra proposta, que na verdade foi os materiais que eu utilizei, são esses talheres de festa, que geralmente a gente compra em loja de descartáveis para festa de bodas, de casamento e tal, que depois eles são descartados, quando a gente compra quando vai receber algumas pessoas, num evento pequeno em casa, né? Então, é bem bacana, é baratinho, custa em torno de R$ 5 cada saquinho, vem aí acho que 6 ou 8 peças. No Mercado Livre vocês também encontram, tá? Só colocar como talheres envelhecidos para festa, enfim, coloca lá no Nupim e procura, talher descartável. E aí a gente vai trabalhar essa proposta para trazer esse envelhecimento aqui, para parecer que eles são aqueles talheres antigos mesmo. Se você não encontrar com esses detalhezinhos, também tem assim, ó, tá? Que imita o talher de prata, que também fica bem bacana, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Se você tá gostando, clica no joinha, comenta aqui o que você tá achando dessa peça, se você vai fazer, que peça você gostaria de ver aqui no canal para eu estar fazendo para vocês, e fica até o final do vídeo que no final tem dica boa para vocês também. Bom, então a plaquinha que nós vamos trabalhar, na verdade, ele é um porta-retrato, tá? Que atrás ele, né, fica presa a plaquinha. Eu preferi trabalhar assim para ficar mais fácil de trabalhar o stencil. Então, eu preferi esse porta-retrato que a moldura, ela é removível. Então, fica mais fácil pra gente trabalhar o stencil aqui. Mas, se você não encontrar, você pode pegar um quadrinho, né? Nessa medida, esse quadrinho aqui, ele tem 28 por 21, tá? Então, ele tem 28 por 21, uma medida aproximada dessa, que tenha a moldura sobressalente à parte central. Agora, nós vamos trabalhar o fundo. Então, a gente vai vir com a PVA mineral, com um rolinho, tá? Vai descarregar na bandejinha.
E aí, nós vamos indo dando a cobertura em toda a placa. Uma cobertura bem generosa, que a gente vai fazer um trabalho com a esponja, imitando o linho, para fazer um leve fundo antes da gente trabalhar o stencil, tá? Então, pode carregar bem no rolinho, deixar bastante tinta acumulada, não precisa espalhar muito. Aí, enquanto ainda está com a tinta molhada, eu vou vir com uma esponjinha, um recorte de esponjinha de buchinha, assim, ó. E vou fazer movimentos retos de cima para baixo, sem apertar muito, em toda a extensão, de cima para baixo. Depois, eu vou fazer no outro sentido, cortando a placa. Então, eu posso virar assim, ó, para ficar mais fácil. E vou vindo no outro sentido, bem levinho, pra gente fazer uma textura como se fosse um linhozinho. E aí, eu vou deixar secar para depois vir trabalhar o stencil, tá? Então, vai ficar assim, ó, toda arriscadinha. Enquanto seca o fundo, nós vamos trabalhar os talheres. Vocês vão precisar desse primer, tá? Para PET ou para metal e vidros. Pode ser qualquer marca, a marca que você tem aí, tá bom? E você vai pegar com um pincel de cerda macia e vai passar dos dois lados do talher, tá? Vai passar de um lado, espera secar. Vai passar aí depois que secou, vai passar do outro. Não pode acelerar com o soprador e com o secador, porque o primer, ele não aceita temperatura, e isso daqui também é plástico, então também não aceita temperatura alta. Então, passa uma vez de um lado, nos talheres que você for utilizar, e depois que secou, passa do outro lado, para depois a gente vir trabalhar a tinta. Agora que o nosso fundo já está seco e nossos talheres estão secando do primer, nós vamos vir com um stencil de estamparia. Eu tô usando esse de argolas aqui da Opa, tá? Mas você pode usar qualquer um de estamparia que você goste, que você tenha. Nós vamos cobrir essa placa toda para fazer um fundo, né? Para depois colocar os talheres. Aí, eu tô utilizando aqui essa tinta ferro, tá? Que ela tem esse tom, assim, um dourado antigo, um ouro antigo meio envelhecido com marrom. Você tenta algo dessa cor aí, que você tenha um ouro velho, tá bom? Que também serve. Vai colocar um pouquinho na bandeja, com um pincel pituá, tá? Vai molhar um pouquinho, descarregar. E aí, vai vir com movimentos de batidinha. Eu gosto de batidinha para não ter perigo de borrar, com paciência. E vai cobrir toda a placa. Tem gente que gosta de fazer movimento circular. Eu não gosto muito, porque dependendo de quanto você colocou de tinta no seu pincel, no pituá, ele às vezes borra. Então, para ter uma cobertura mais perfeita, eu gosto de dando batidinha. Aí, carrego o pincel, tiro o excesso e volta a bater lá. Aí, vai fazer isso em toda a placa, vai preencher ela inteirinha dessa forma. Então, agora, enquanto seca o nosso fundo, nós vamos ir com uma tinta PVA vermelha. No caso aqui, eu tô usando laca vermelho, tá? Mas você usa um vermelho queimado que você tem aí, se não achar igual. Nós vamos pintar toda a moldura com 2 demãos. Vai passar uma demão, vai lixar, tá? E espera secar a lixa. Depois vem com mais uma demão da tinta vermelha, tá? Pra depois a gente fazer o trabalho de envelhecimento. Bom, agora já secou a nossa moldura, ó, tá com 2 demãos. Nós vamos vir com o gel envelhecedor tabaco, que vocês já estão acostumados a me ver trabalhar com ele, tá? E com aquele carimbinho texturizador que imita o nozinho de madeira, que vocês encontram fácil também em lojas de artesanato. Vai colocar um pouquinho do gel com o pincel de cabo amarelo, tá? De cerdas duras. Então, vai espalhar um dos lados da moldura. Pode carregar bem, tá? Porque a gente vai tirar com o texturizador. Aí, vai vir com o carimbinho. Vai vir com o carimbinho, puxando com movimentos de vai e vem para trazer o nó da madeira para essa moldura, tá? Aí, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo que tira quase todo o excesso do gel? Tá vendo? Aí, a gente vai repetir em toda a moldura. Então, vamos fazer na parte de cima, na parte de baixo,
carrega aqui em cima também, ó. Pode colocar uma quantidade generosa de gel. Aí, como essa parte aqui, ó, eu vou fazer ela comprida depois, eu não vou passar aqui ainda. Eu vou começar aqui e vou até o final ali onde eu já fui. Tenta mudando, tá indo mudando o carimbo, tá? Pra não repetir o desenho. Então, vai movendo, vai balançando o carimbo até encontrar ali, ó. Tá vendo? E essa parte aqui eu vou deixar pra fazer ela comprida. Aí, eu deposito o gel ali até o final agora. Aqui, ó. Até o final. Não tem problema se passar um pouquinho. Mesma coisa que eu fiz do outro lado. Começo de uma forma e vou mudando o carimbo pra tentar fazer um nó diferente do outro lado. Ó, ficou bem diferente do outro lado. E aí, vou repetir na outra parte da moldura e vou deixar secar. Agora, nós vamos trabalhar os talheres. Eles já secaram do prime. Então, vai vir com uma tinta agora PVA preta, tá? Com um pincel de cerdas macias e vai cobrir os talheres. Vai passar nos dois lados, tá? O lado de trás, que também vai ficar colado, também é preciso, porque ele dá uma levantada. Se você olhar de lateral, você acaba vendo o fundo. Então, é importante que cubra todo. Então, passa de um lado, igual o primer. Passa de um lado e espera secar naturalmente, porque não dá para acelerar. Depois que secou o primeiro lado, vira e passa do outro. E cobre os dois talheres frente e verso com a tinta PVA preta. Bom, agora que as duas peças estão secas, tá? O fundo e a moldura, eu posso montar ou passar separadamente, tá? Mas é importante que passe um verniz, de preferência um verniz fosco. No caso aqui eu tô usando um verniz fosco da True Colors, mas você pode usar o toque de seda ou fosco de outra marca, tá? Ou também lustramóveis ou cera em pasta, o que você gostar de que use para proteger sua peça. Mas é importante você colocar antes de colar os talheres aqui. Então, enquanto os talheres estão secando a tinta preta, nós vamos invernizar as duas peças. E daí já pode também montar no quadro, deixar montado se a sua peça é com fundo removível, como a minha. Agora que os nossos talheres já estão pretinhos, secos, vocês vão vir com essa pátina cera dourada, tá? Eu tô usando a da True Colors, mas é um produto fácil de vocês encontrarem. Pátina cera dourada com um pincel pituá. Eu vou colocar na pátina cera, tá? E vou passar aqui, ó, sobre todo o talher. Aí, a quantidade de dourado vai depender de quanto você quer. Se você quer ele bem dourado, você carrega bem. Se você quer só uma lembrança do dourado, você carrega menos, tá? Eu gosto quis bem dourado, então eu vou carregar bastante. E aí, ó, perceba que aonde ele tem os desenhinhos, ele ressalta mais. Se for um talher sem desenho, você carrega bastante aqui na lateral, para ele ressaltar bem, tá? Que nas laterais eles têm a reentrância, então fica mais fácil de aparecer. E aí ele fica com essa cara, assim, de vintage, de talher da época das avós, das bisas, né? Que utilizavam aqueles talheres pesados, todos trabalhados, que hoje em dia a gente encontra bastante em casa de antiguidade. Se você tiver um aí, estava esperando um momento para utilizar, tem dó de usar, é uma excelente proposta aí para você fazer uma decoração e eternizar aí o talher da sua avó, da sua bisa. E aí, ó, depois que você colocar o dourado, você vai colar ele na placa. Se você fez 3 talheres, você cola 3. Se você fez 2, como eu fiz aqui, de acordo com o tamanho da sua peça, né, da sua moldura, do seu quadrinho, enfim, do que você escolheu aí. Pode ser caixa também, se você for fazer um porta-talheres, né? Aí você coloca a quantidade adequada com o tamanho da tampa e com o tamanho da proporção que você tenha. No meu caso aqui, cabem só 2, né? Então, eu vou colocar 2. E para colar, você pode utilizar, se você não tiver pressa, você pode utilizar a cola, aquela cola azul, né? No caso aqui, a minha é a da Acrylex, mas tem outras marcas, né, de artesanato. Tem que ser de artesanato, tá? Não pode ser cola escolar. Se você não tiver pressa, você deixa de uma noite, né, inteira colando, no dia seguinte tá colado. Se você tiver pressa, você pode usar colinha instantânea.
né? Essas colinhas instantâneas aqui como da Tec Bom. Obrigada para você que ficou até o final. A nossa peça finalizada, então, ficou assim. E como eu falei no início do vídeo para vocês, eu vou apresentar uma outra dica, que é uma outra proposta, na verdade, utilizando a mesma técnica que eu mostrei aqui para vocês. Para quem gosta de uma pegada mais moderna, de algo mais atual, assim, contemporâneo, eu trouxe essa dica aqui, que seria uma outra proposta também na mesma técnica. Ó, ela é a mesma moldura, tá? De MDF, com fundo removível, tá? Ou você pode fazer a peça inteira, sem ser com fundo, com cuidado para não manchar quando estiver pintando, né? As partes diferentes. Mas aí, o que eu utilizei? Aqui, ao invés de usar o carimbo texturizador, eu usei um carimbo mesmo, tá? Esse carimbo aqui, ó. Eu utilizei esse carimbo aqui da Loucas por Caixa, é a referência 5565, tá? Que ele tem o tema comida, ó, ele fala de churrasco, feijoada, um monte de palavra de comida, ó, crepe, olha que bacana esse carimbo. E ele é grande, então ele preenche bem, se você cobre rápido. Eu utilizei a tinta branca, utilizei por baixo uma tinta vermelho tomate, um vermelho mais forte do que a outra placa aqui, ó, tá vendo? É um vermelho mais vivo, essa aqui é um vermelho mais queimado, né? Porque é um estilo vintage, essa aqui como é mais moderna, eu trouxe um vermelho tomate. Eu utilizei um stencil de chevron aqui no fundo, utilizei tinta preto e branco, para ficar mais moderno, mais atual. E aí, ó, esses utensílios aqui, eles não são de MDF nem de metal, é a mesma técnica, eles são de plástico, eles são brinquedinhos, tá? Que vocês encontram em loja de criança, infantil, bem baratinho, a gente encontra bem baratinho isso aqui. Então, você pode pegar utensílios de cozinha de criança, não é legal? Olha que ideia bacana para você fazer bem barato esse quadrinho e ainda tá reutilizando, às vezes, o brinquedinho de criança que não utiliza mais. E aí, ó, no caso, eu fiz o fundo preto, como dos outros talheres, mas eu utilizei patinaceira prata. Eu utilizei essa daqui, ó, da Acrylex, tá? Ela é prata, ó. Vou abrir pra vocês verem. Tá vendo? Bem prata, tá? Usa da mesma forma, só um pouquinho, passa no dedo e aí faz esse efeito assim envelhecido também, mas com essa pegada mais moderna, mais pro prata. Aí vocês têm duas opções aí pra estarem criando os quadrinhos de vocês. E aí, gostaram da técnica? Valeu a pena ficar até o final, não é? Então, se você gostou, curtiu esse vídeo, curte aqui no like pra mim, escreve aqui embaixo o que você gostaria de ver no próximo vídeo que eu estar fazendo pra você, especialmente pra você que tá escrevendo aí pra mim. Então, um beijo, até breve e a gente se vê no próximo vídeo.